Olá, aventureiros do além. Preparados para sair do corpo e explorar os cantos mais sombrios do universo astral? Mas saiba que uma vez fora do corpo, nem tudo são flores e unicórnios. E é sobre isso que vamos falar hoje neste vídeo. Porque sim, meus amigos, tem gente que já teve experiências de projeção astral tão sinistras que faria até o Fred Krueger querer voltar para casa correndo. Hoje, nós vamos mergulhar nas histórias reais de pessoas que passaram por experiências de projeção astral que dariam um ótimo roteiro para filmes de terror. Você vai ouvir histórias de encontros com entidades assustadoras, perseguições no plano astral e viagens para lugares que você não gostaria de visitar nem em 1 milhão de anos. E se você acha que tudo isso é bobagem, fique à vontade para zombar, mas lembre-se de que no final do dia, quando você estiver deitado na sua cama, pode ser a sua vez de fazer uma viagem não planejada para o lado escuro do astral. E aí, quem vai rir por último? Então, aperte os cintos, ou melhor, solte-os, pegue os seus fones de ouvidos e prepare-se para ouvir as histórias mais assustadoras de projeção astral já contadas. Lembrando que nomes e locais foram alterados por questões legais. Pedimos o seu like e sua inscrição nesse canal. Vamos aos relatos. Um demônio me atacou. Relatado por Marina. Meu nome é Marina e eu sou de Curitiba, Paraná. Sempre tive uma vida normal, estudava, trabalhava e saía com os meus amigos. Nunca tive interesse em assuntos místicos, esotéricos ou qualquer coisa do tipo. No entanto, uma experiência particularmente assustadora mudou a minha perspectiva para sempre. Era uma noite fria de inverno e eu tinha me deitado para dormir após um longo dia de trabalho. De repente, eu acordei no meio da noite, mas algo estava estranho. Eu estava olhando para mim mesma deitada na cama, mas meu corpo não respondia. Eu estava levitando em cima dele, então eu percebi que na verdade eu estava fora do corpo e eu fiquei muito assustada. Eu decidi sair do quarto para entender melhor o que estava acontecendo, porque a princípio eu pensei que eu tinha até morrido. Ao passar pela parede, eu me deparei com um cenário horripilante. Estava em um lugar escuro, úmido, com uma atmosfera muito pesada. O ar era tão úmido que eu sentia água no meu corpo. Era uma sensação asquerosa. O lugar não era nada parecido com a minha casa. Era como se eu estivesse em um plano espiritual diferente. E nesse momento, eu senti um calafrio na espinha, como se alguém estivesse me observando. Eu voltei o meu olhar para trás e vi uma criatura muito feia. Ela parecia com um demônio, com olhos vermelhos e chifres. Seu corpo era molhado, parecia uma lama. Aquilo estava me encarando com um olhar maligno, como se quisesse me fazer mal. Desesperado, eu comecei a correr, flutuar, eu não sei bem como eu estava me movendo, mas a criatura me perseguiu e em meio à escuridão eu vi outras entidades semelhantes, com aparências grotescas e olhares cheios de ódio. Meu coração estava acelerado e eu não sabia o que fazer. Conforme eu corria, as entidades me alcançavam e começavam a me atacar. Eu sentia garras entrando na minha pele e sentia muitas mordidas também. Eu senti como se a minha alma estivesse sendo dilacerada. Era uma dor aguda dentro do meu espírito. Eu não sabia como escapar daquele tormento. De repente, uma luz intensa surgiu no horizonte e ela banhou o local com uma energia que eu me senti tão confortável. Era reconfortante aquela energia passando por mim. A luz avançou sobre as criaturas e elas recuaram, gritando e desaparecendo na escuridão. É claro que eu ainda estava apavorada e eu continuei correndo, só que agora eu corri em direção à luz. E assim que eu a alcancei, eu senti uma sensação de alívio e de paz. Em um instante, eu acordei na minha cama, ofegante e suada. A sensação de terror ainda estava presente, mas aos poucos eu fui me acalmando. Eu lembro que eu fui olhar o meu relógio e meus batimentos estavam a 137. Depois de comentar o que havia acontecido com uma amiga minha, kardecista por acaso, ela trabalha comigo. Ela me fez entender que eu tinha passado por uma experiência de projeção astral e que de alguma forma tinha ido parar em um plano espiritual sombrio e maligno. Após aquela experiência, minha vida mudou. Eu passei a estudar mais sobre o assunto, sobre planos espirituais e como me proteger dessas entidades.
Aprendi a controlar minha projeção e evitar lugares perigosos. A experiência me mostrou que existe muito mais do que podemos ver e compreender no mundo espiritual, e é essencial estar preparado e protegido para não sermos vítimas de entidades negativas. Eu vi meu avô no umbral, relatado por Erimar. Boa noite, me chamo Erimar e preciso contar uma história assustadora que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Na época eu estava morando em Contagem, Minas Gerais, e trabalhava como contador em uma empresa da cidade. Minha vida era normal, nada de extraordinário, até aquela noite que mudaria minha visão sobre a vida e sobre a morte. Eu tinha lido sobre projeção astral e até tentado algumas vezes, mas eu nunca obtive sucesso. Naquela noite, no entanto, algo aconteceu que eu não posso explicar. Eu fui dormir como de costume e, de repente, eu me vi fora do corpo, olhando para mim mesmo dormindo na cama. Foi uma sensação estranha, como se eu estivesse flutuando no ar. No começo eu achei até que fosse um sonho, mas a realidade e a nitidez do ambiente eram tão intensas que me convenceram de que era real. Não demorou muito para eu perceber que eu não estava mais no meu quarto. Eu estava em um lugar escuro com uma atmosfera opressiva. O cheiro era horrível, eu conseguia sentir uma mistura de enxofre com algo podre que eu não consigo descrever para vocês. A sensação de medo e desespero era quase palpável. Ao meu lado havia uma figura encapuzada, vestida de preto. Eu não conseguia ver seu rosto, mas senti uma presença amigável e protetora. Ele se apresentou como meu guia e disse que eu estava num lugar chamado Umbral, uma região do plano espiritual onde as almas ficam presas por algum motivo. Ele disse que eu não precisava ter medo, mas que eu precisava ver aquilo por um motivo que entenderia anos depois. O lugar era escuro e parecia ser um deserto, mas no lugar da areia era terra, dunas e mais dunas de terra vermelha. Não havia vegetação. Enquanto caminhávamos por esse lugar sombrio, eu vi várias criaturas assustadoras. Algumas pareciam sombras escuras, outras tinham formas distorcidas e monstruosas, e muitas pareciam estar sofrendo, sempre afundadas na terra e chorando e clamando por ajuda. O meu guia explicou que essas eram almas que haviam cometido atos terríveis em vida, e que elas estavam ali e ali permaneceriam até que fossem capazes de serem levadas para um lugar aonde elas poderiam ser tratadas e ensinadas e depois ter uma nova oportunidade de se retratar em vida encarnada. Foi quando eu avistei entre as almas sofredoras o rosto do meu avô. Ele havia falecido alguns anos antes e era uma pessoa boa e querida por todos. Eu não entendi por que ele estava ali. Meu avô me viu e gritou meu nome com uma expressão de agonia no rosto. Nesse momento, uma das criaturas sombrias se aproximou dele e o atacou com garras afiadas. Eu tentei correr na sua direção, mas meu guia me segurou e me impediu. Ele explicou que meu avô estava ali porque tinha se apegado a um sentimento de culpa por não ter resolvido um conflito com um amigo antes de morrer. Isso o prendia naquele lugar terrível. A visão do meu avô sofrendo era insuportável. Eu senti uma tristeza imensa e aí eu comecei a chorar. Foi então que eu acordei, ofegante e suando frio em minha cama. Nunca mais tive nenhuma experiência projetiva assim. Porém, os anos se passaram e eu tive um conflito pessoal que me fazia sentir muita culpa. Logo lembrei dessa experiência e procurei ajuda em terapia para me livrar desse sentimento, porque eu não quero ir para um local como aquele quando a minha hora chegar. Eu morri e voltei, relatado por Juliana. Olá, eu sou Juliana e tenho uma história assustadora para compartilhar com vocês. Na época eu morava em Macapá, capital do Amapá, e trabalhava como professora em uma escola particular. A minha vida era tranquila e não havia nada que indicasse o que estava prestes a acontecer comigo. Um dia, quando estava voltando para casa do trabalho, eu sofri um acidente de carro terrível. Meu carro foi atingido por um caminhão em alta velocidade. Eu lembro de ouvir um estrondo alto e senti uma dor intensa. Em seguida, eu perdi a consciência. A próxima coisa que eu me lembro foi de estar flutuando acima do carro, olhando para a cena do acidente. Eu podia ver o meu carro destruído, a ambulância chegando
e as pessoas ao redor olhando em choque. Então eu olhei para o caminhão que havia me atingido. Foi aí que eu vi sombras negras, várias delas se movendo pela cabine do caminhão. Pareciam figuras do mal. Eu não sei explicar, mas eu sabia que aquilo não era nada positivo. Era como se eu estivesse assistindo a um filme, mas era real. De repente, eu me senti sendo puxada para longe do local do acidente. E agora eu estava em um túnel escuro. Eu comecei a sentir uma sensação estranha, uma ansiedade. Eu ouvia, ou pelo menos parecia ouvir, gritos de dor e angústias que vinham de algum lugar abaixo de mim. Era como se houvesse uma dimensão inferior àquela onde eu estava passando, e os sons eram terríveis. Eu não podia ver nada, mas os sons me faziam sentir medo e uma tristeza profunda. À medida que avançava, a escuridão foi dando lugar a uma luz suave e que começou a me passar tranquilidade. O cheiro no ar era de flores frescas e eu senti uma sensação de paz. Quando finalmente cheguei ao final do túnel, eu fui recebida por uma figura de luz. Era minha vozinha que havia falecido há alguns anos. Ela estava radiante, parecia mais jovem e saudável do que eu me lembrava dela. Minha avó me levou a um lugar incrivelmente bonito, cheio de flores e árvores frondosas. Parecia um jardim celestial. Ela me disse que eu estava no plano espiritual, mas que eu não poderia ficar. Ela me olhou com carinho e falou que era cedo demais para mim e que eu precisaria voltar. Disse que tinha ainda muito para eu viver, mas que na hora certa ela estaria me esperando para me receber novamente. Eu queria ficar naquele lugar de paz, confesso, mas eu lembrei da minha família e amigos e percebi que ainda tinha muito para fazer na terra. Minha avó sorriu e me abraçou, dizendo que era a minha escolha. Ainda com aquelas palavras em mente, eu fui puxada de volta ao meu corpo, como se estivesse sendo sugada. A sensação de ser puxada foi tão forte que quando eu acordei, parecia que tinha sido jogada na cama do hospital. Eu acordei e estava cercada por médicos e enfermeiros. Eu tinha tido uma parada cardíaca e eles estavam me reanimando. Mais tarde, soube que havia ficado em coma por 3 dias e que minha recuperação foi considerada um milagre pelos médicos. A experiência que tive durante o acidente mudou a minha perspectiva de vida. Hoje, eu valorizo cada momento e procuro aproveitar ao máximo cada oportunidade. Eu sei que a vida é preciosa e que devemos aproveitá-la enquanto estamos aqui. E sei que quando chegar a hora de partir, eu vou ser recebida com amor por aqueles que foram antes de mim. Ele queria vingança e judiou muito de mim. Enviado por Ana Paula. Meu nome é Ana Paula e vou contar a vocês a história mais assustadora que já vivi em toda a minha vida. Sempre fui uma pessoa curiosa sobre o mundo espiritual, e isso me levou a experimentar muitas coisas, filosofias diferentes, entre elas meditações e técnicas que me ajudariam a explorar o lado místico da existência. Foi durante uma dessas experiências que tive uma projeção astral que eu nunca vou esquecer. Naquele dia, eu estava me sentindo muito estranha. Senti um cansaço incomum e uma inquietação que eu não conseguia explicar. Mesmo assim, decidi fazer minha meditação noturna antes de dormir. Naquela noite, o clima estava frio e decidi tomar uma taça de vinho tinto para me aquecer. Morava em uma pequena cidade na Serra Gaúcha e as noites de inverno são conhecidas por aqui por causa das suas baixas temperaturas. Antes de dormir, eu peguei um livro para ler e me aconcheguei sob a coberta. Depois eu meditei e não percebi quando adormeci. Não sei quanto tempo se passou. De repente, eu senti como se fosse arrancada dali, e agora eu estava em um lugar que parecia um coliseu antigo. As paredes eram de pedra e havia uma multidão de pessoas na arquibancada. As pessoas estavam todas sujas de barro preto e as roupas eram rasgadas e velhas. Seus olhos eram vazios e eles me encaravam com um misto de ódio e de prazer. Eu estava acorrentada no centro da arena e foi então que eu percebi a figura que se aproximava de mim. Era um ser magro e alto, com aparência esquelética. Ele vestia um couro rasgado. Seu rosto era pálido e os olhos eram totalmente pretos. Seu cabelo era curto e parecia estar sujo de areia. Tinha uma sensação muito forte de que eu o conhecia de algum lugar,
mas não conseguia me lembrar de onde ou quando. Ele falava em um idioma que não se parecia com nenhum que eu já tinha ouvido, mas senti que ele estava ali para se vingar de mim. O cheiro do lugar era insuportável, uma mistura de suor, sangue e coisa podre. A minha cabeça doía tanto e eu senti um aperto no peito como se estivesse prestes a explodir. O ser se aproximou e ele estendeu a mão e enfiou os dedos finos na minha testa. A dor foi terrível, como se milhares de agulhas estivessem penetrando meu cérebro. Enquanto isso, eu comecei a ver flashes de lugares que eu nunca estive, como se fossem cenas de outras épocas e culturas diferentes. Eu ouvia aquela plateia na arquibancada gritando de felicidade, xingando e pedindo para que eu sofresse mais. Então eu olhei em volta e percebi que não era a única ali sendo torturada. Outras pessoas estavam acorrentadas e também sofriam nas mãos de criaturas semelhantes daquela que judiava de mim. O Coliseu era claro e quente, porém eu não via o sol. Na verdade, eu não via o céu. Era um lugar de tormento, onde a dor e o ódio eram os protagonistas. Eu não conseguia entender por que estava ali, mas eu tinha certeza que eu não queria continuar naquele lugar. Em meio ao meu sofrimento, eu vi um grupo de seres luminosos surgirem na entrada daquele coliseu. Eram humanos de todas as etnias, vestidos de roupas luminosas. Eles pareciam guerreiros de luz, vestindo armaduras reluzentes, e sem hesitar, eles avançaram sobre as criaturas e os espectadores, e foi então que ocorreu uma explosão de luz em todo lugar. As pessoas da arquibancada fugiram se arrastando como ratos, procurando algum lugar para se esconder. Houve uma luta intensa e eu vi as correntes que me prendiam se romperem. Eu senti que estava sendo levada para longe dali e a dor na minha cabeça começou a diminuir. Em um instante, eu acordei na minha cama, suada e ofegante, apesar de ser uma madrugada gelada no sul do Brasil. Aquela experiência foi tão vívida e real que até hoje eu me pergunto se foi apenas um sonho ou algo a mais. A memória daquela noite vai ficar comigo para sempre. O choque elétrico mudou minha vida, relatado por Rodrigo. Meu nome é Rodrigo e vou compartilhar com vocês uma experiência incrivelmente assustadora que eu vivi enquanto fazia reparos na laje da minha casa, em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Eu sempre fui um cara prático, gostava de resolver as coisas por conta própria. Eu sou casado, tenho 2 filhos e sempre fui o tipo de homem que valoriza estar presente para a família e cuidar da casa. Naquela tarde quente de verão, eu subi na laje para consertar um fio elétrico que estava dando curto-circuito. Meus filhos estavam na casa dos avós e minha esposa havia saído para trabalhar, portanto eu estava sozinho em casa. Eu coloquei as luvas e comecei a trabalhar no fio, sem perceber que eu estava prestes a sofrer um choque elétrico. Um detalhe, eu tinha certeza absoluta de que havia desligado o padrão de energia e por isso estava convencido de que era virtualmente impossível ter corrente elétrica naquele fio. Eu me lembro de estar desligando o painel de energia. Em um instante, eu senti uma forte corrente elétrica percorrer todo o meu corpo e de repente tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Eu vi meu corpo sendo eletrocutado e começando a cair lentamente para trás. Nesse momento, eu percebi que eu estava fora do meu corpo observando a cena. Algo estranho então aconteceu. Se tem como algo mais estranho do que você ver o seu próprio corpo levando um choque, mas eu senti a presença de alguém atrás de mim. Mas eu não conseguia ver quem era. Era como se essa pessoa estivesse me protegendo e me acalmando. Quando eu olhei para o meu corpo caindo, eu notei algo terrível. Um ser escuro que parecia uma sombra estava agarrado às minhas costas. Eu pude sentir a sua energia negativa e maliciosa. No entanto, enquanto meu corpo continuava caindo em câmera lenta, era como se o tempo tivesse parado e tivesse tudo se movendo muito lentamente e eu fosse quem estivesse assistindo isso. Foi assim que eu vi meu corpo em câmera lenta. Eu vi aquele ser escuro desgrudar de mim, como se ele estivesse sendo obrigado a me soltar. Então, eu ouvi uma voz suave e reconfortante atrás de mim dizendo que o meu corpo cairia para trás e por causa da queda ele soltaria o fio.
e eu precisaria então voltar. A voz também me disse que agora eu sabia da existência desse ser sombrio e poderia quebrar sua influência sobre mim. Para mim, esse momento aconteceu de forma lenta, bem devagar. Era como se alguém estivesse esticando a cena bem na minha frente. Finalmente, eu vi meu corpo bater no chão. A sensação de voltar para ele foi quase instantânea. Eu me tornei lúcido no meu corpo quando a minha cabeça bateu no chão e eu senti dor e uma confusão tremenda. Eu sentia que eu estava atordoado e aí eu tentei me mexer, mas meu corpo não respondia. A minha sorte foi que o vizinho da rua de cima viu tudo acontecendo da varanda dele e foi ele quem chamou a ambulância do SAMU. Eu não conseguia levantar, eu senti uma dor intensa na minha mão, que depois eu fui ver que o choque queimou boa parte dela. Eu fui retirado da laje por paramédicos e levei meses para me recuperar totalmente. Durante esse tempo, eu fiquei sem falar e me mover adequadamente. Quando eu tentava falar, as palavras saíam emboladas e gaguejadas, tornando a minha comunicação extremamente difícil. Eu também descobri que adquiri uma arritmia cardíaca depois desse episódio, e minha mão demorou muito para cicatrizar. Porém, apesar de todo esse sofrimento físico, a lembrança do ser sombrio e da presença protetora permaneceu comigo. Eu procurei a espiritualidade e tenho certeza que consegui eliminar esse parasita da minha vida. Porém, isso já é outra história. Hoje, eu sinto que essa experiência me tornou mais consciente das forças que nos cercam, tanto as negativas quanto as positivas. Eu agradeço todos os dias por ter sido protegido e por ter uma segunda chance para continuar vivendo ao lado da minha família. Eu recuperei totalmente a fala e os movimentos, apenas a minha mão que ficou com algumas cicatrizes que não me permitem esquecer o que eu vivi. Quer enviar o seu relato? Escreva para nós no Instagram @ordinário.selvagem. Estamos em busca de histórias onde tenham palhaços assustadores. Se gostou, deixe seu like e compartilhe para que outras pessoas que se interessam pelo assunto possam assistir o conteúdo também. Considere se inscrever nesse canal. Obrigado por assistir. Até a próxima.